Qual é o diagnóstico? Como é que nós podemos verificar, doutor Daniel, que o idoso está sofrendo dessa insuficiência cerebral? Então, eu acho que o principal nesse primeiro momento, Locatelli, é a gente conseguir que as pessoas entendam o que a gente está falando quando a gente fala em insuficiência cerebral. Antigamente, há uns anos atrás, o termo corrente entre os leigos era que, não adianta falar com o vô que ele está esclerosado. Não sei se você lembra desse termo. Sim. Eu até vou te falar que esse é um termo que eu escutava muito na minha infância no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Eu até, na nossa localidade aqui, eu não sei se o pessoal costuma usar esse tipo de nomenclatura, falar que a pessoa está esclerosada, né? Mas era assim que se referiam aos idosos quando estavam já com dificuldades na parte de raciocínio, certo? Certo. Então, existem graus distintos e existem situações distintas. Por exemplo, uma pessoa de bastante idade, com seus 75, 80 anos, sofre de uma doença mais séria, uma pneumonia, por exemplo, e precisa ser internado no hospital. Essa pessoa pode apresentar, Locatelli, um quadro agudo, ou seja, de um momento a outro, ele se sente confuso, perde um pouco a noção do local, da memória. A gente tem um nome para isso, se chama delirium, que é uma patologia de insuficiência cerebral aguda. Não é uma coisa que acontece lentamente com o passar dos anos, é de um momento a outro, certo? É chamado delirium, e normalmente é por alguma questão de saúde, ou pela pessoa ter que se ausentar do seu domicílio, não pode mais ficar na sua própria casa, tem que ir para a casa de um filho para se tratar, ou para um hospital. Então existe um quadro que é um quadro agudo, ou seja, de um momento a outro a pessoa apresenta do nada uma situação, olha, ninguém sabe o que aconteceu, mas o vô está aqui, parece que ele se perdeu um pouco, não reconhece mais as coisas, as pessoas. Então essa é uma situação aguda. As situações crônicas, aí entra as demências, né, Locatelli, entram as demências. A mais famosa, que todo mundo conhece, é a demência de Alzheimer. Existem outros tipos de demência. Existe uma demência chamada demência por corpus de Levy, demência vascular, que na verdade para o leigo, para o familiar, é tudo muito parecido. Isso aí são a gente como médico que vai fazendo uma avaliação para ver qual que é a causa desse declínio da função mental do paciente, certo? Então, para começar o diagnóstico, a gente primeiro vai ver se a situação é aguda, ou seja, começou faz poucos dias e a coisa aconteceu de uma hora para outra, ou se já é uma situação que vem ocorrendo há mais tempo e que está se agravando lentamente. E aí a gente já começa a afirmar um diagnóstico. Quer dizer, se fazem testes, Locatelli, que são testes de perguntas, são tabelas de perguntas que são aplicadas pela gente no consultório, que vão verificando a agilidade mental desta pessoa, a capacidade desta pessoa de realizar as suas atividades de vida diária. Então, por exemplo, a gente pergunta se a pessoa consegue tomar seu banho sozinha, se a pessoa consegue se vestir sozinha, se alimentar sozinha. A gente faz perguntas que estimulam o raciocínio, algumas perguntas relacionadas a raciocínio matemático, certo? Em relação à agilidade mental, a localização, se a pessoa sabe que mês nós estamos, que dia nós estamos. Então, são testes, basicamente testes de perguntas, porque não existe um exame que se faça. Às vezes os pacientes vêm angustiados e querem fazer, não doutor, eu quero fazer uma tomografia, uma ressonância no meu pai ou no meu avô, né, para tentar ver qual que é esse problema. Até existe algumas coisas que a gente pode medir e localizar numa tomografia, numa ressonância. Porém, o diagnóstico mesmo é feito através de testes diretamente aplicados ao paciente, são chamados testes neuropsicológicos.